A paz, amados. No capítulo 1 de Josué, a gente vê que Josué estava bem entristecido, né? Quando Deus vai falar com ele está num canto, triste, abatido, porque Moisés tinha morrido. E a gente vê ali um Josué muito debilitado. E a Bíblia diz que Deus vem falar com ele e o anima, porque nós precisamos ser animados por Deus, né? Eu fico imaginando o coração de Josué, com tanta esperança de entrar na terra prometida, esse tempo todo sendo fiel ao lado de Moisés, aprendendo ali, observando, cumprindo a palavra, guardando os mandamentos, sendo um homem fiel, justo, temente, e olhando para Moisés e glorificando o Senhor, dando glória a Deus pelo libertador que o Senhor tinha levantado. Só que agora Moisés morreu e Josué não sabe o que vai fazer da vida dele. Existem processos na nossa vida que a gente fica com medo, porque a gente perde o controle. E eu imagino o medo que estava sobre o coração de Josué, porque a situação era bem difícil. Era muita gente para ser guiado para entrar numa terra. Na terra tinha gigantes, tinha pessoas que moravam lá e precisavam ser expulsas. E toda a confiança de Josué, toda a perseverança que ele teve por todos esses anos, eu imagino que passava na mente dele, né, que tudo isso tinha sido em vão. Quem é que nunca viveu situações na sua vida aonde chegou num tempo que você perdeu o controle, né? Parece que a fé esmoreceu, a esperança se foi, porque a confiança de Josué era em Deus, mas ele também olhava para Moisés. Mas uma coisa eu tenho certeza, dentro de Josué, ele sabia que alguma coisa muito boa poderia acontecer, porque ele foi testemunha de muitos milagres. Ele viu a fúria de Deus no Egito, né? O poder de Deus enviando as pragas. Ele viu o mar se abrindo, a água brotando da rocha. Ele viu o maná caindo do céu. Então Josué era uma testemunha das coisas que Deus fez, das maravilhas que Deus faz e continua fazendo. Chega num ponto, né, que a gente pensa que tudo acabou, mas é aí que Deus vai começar um novo tempo, uma nova história. Porque Deus, ele não despreza o que a gente fez, o nosso esforço. Tudo que a gente planta, a gente vai colher. Deus é justo. Então não é porque hoje você está vivendo uma situação difícil que Deus vai pegar tudo de bom que você fez, que você confiou e vai jogar fora, não. Está tudo guardado no Senhor. Está tudo escondido em Deus. Deus tem um plano, Deus está no governo. E quando ele se apresenta a Josué, ele vai dizer, olha, meu servo Moisés é morto. Agora é você, agora é contigo, agora é a sua vez. Não se espante, não tenha medo. E o Senhor disse para Josué exatamente o que ele precisava fazer. Ele precisava meditar na palavra de dia e de noite para ele prosperar. E esse é o segredo para a minha vida e para a sua vida. Essas situações difíceis da nossa vida, a gente só vai conseguir sair pela meditação da palavra, pelo estudo da palavra. Orar a palavra, meditar, declarar, profetizar, acreditar, guardar no coração, receber. Eu fiz muitos propósitos de oração e foram propósitos assim bem que exigia muita fé. E em todos eles o Senhor me deu vitória. E nós somos pessoas comuns, iguais. O que vai fazer a gente avançar é a nossa fé. É o fato de a gente acreditar que Deus está falando, que a sua palavra é verdadeira, que Deus é o mesmo, que Jesus é o mesmo. É isso que vai nos garantir vitória, a gente acreditar que Deus não mudou. E é exatamente isso que ele está dizendo para Josué. Josué, eu sou o mesmo. Eu estava com Moisés e eu vou estar com você. Ele diz isso para Josué. Do mesmo jeito que eu fui com meu servo Moisés, eu vou ser com você. Só que você não é Moisés, você é Josué. E às vezes a gente olha para dentro de nós e vê tanta impossibilidade, tantos defeitos, né? Tantas barreiras, tantos limites. E a gente pensa que não vai conseguir porque a gente não é igual fulano. A gente começa com aquela comparação, né? Aquelas comparações que não glorificam o Senhor, que não agradam o Senhor e não acrescentam nada na nossa vida. Ele se comparou com Moisés quando Deus disse que era com ele, que era a vez dele. Aí o Senhor diz, como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Mas Moisés é Moisés e você é você. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. É uma promessa que Deus cumpre na nossa vida. Deus é o Deus do livramento.
Eu me lembro que uma certa vez eu fui morar num lugar e antes de eu morar nesse lugar, morava ali um homem. E esse homem, ele tinha um currículo perverso. E eu me lembro que eu chegava do trabalho e esse homem ficava à espreita. E eu precisei orar a Deus e confiar no Senhor. Porque esse homem não estava aceitando que eu estava morando ali naquela casa. Mas o dono da casa alugou a casa para mim. Tirou aquele homem, certamente porque ele não devia estar pagando aluguel ou pelo caráter dele, né? E eu me lembro que eu orei ao Senhor. Eu orei ao Senhor e falei com Deus que eu não tinha muito o que fazer. Eu precisava sair de casa, eu precisava trabalhar. A casa ela não tinha muita segurança, mas um tempo depois o Senhor ele resolveu aquela situação ali. O Senhor arrumou um jeito para que aquele homem não me afrontasse mais. Então Deus é Deus do livramento. Deus é o Deus que muda a história. Eu poderia ter ficado com medo, né? O medo chegou até bater na minha porta. Mas eu não podia ter medo, não podia ficar trancado dentro de casa. Eu precisava trabalhar, eu precisava ver minha vida, viver minha vida, fazer minhas coisas. Então, hoje você não pode ficar prostrado. Você precisa se levantar, seja o que for a situação. Josué teve medo e Deus falou para ele, não temas porque eu sou contigo. Já vivi muitos desafios de ir para certos lugares e eu saber que ali eu ia enfrentar um problema, sabe? E Deus falar para mim, eu sou contigo. A palavra de Deus era só essa. Deus não dizia o que ia fazer, se ia me dar vitória, se acontecer isso e aquilo, mas o fato dele falar para mim que ele é comigo, que ele era comigo, eu já sabia que Deus ia me sustentar. Mas esse sustentar de Deus não significa que a gente não vai passar provações. Na vida de Josué também foi assim. Josué continuou obedecendo, meditando na lei, obedecendo a palavra, mas os desafios vieram, as situações vieram. E toda vez que Josué pensava em se afastar um pouquinho, fazer algo sem orar, né? Como a situação lá da cidade de Ai, se eu não me engano, né? Que teve lá um problema, uma derrota, porque ele esqueceu de obedecer o Senhor em tudo, Deus permitiu. Então, mesmo o Senhor sendo com a gente, às vezes se a gente não vigiar, Deus vai permitir as coisas acontecerem, né? Deus vai guardar a nossa vida, mas Deus permite. Mas a gente precisa vencer esse medo. Medo de orar, medo de ficar sozinho em casa, medo de acordar de noite para orar de madrugada, medo de sair na rua, medo de enfrentar situações, de enfrentar pessoas, problemas, circunstâncias, medo de dirigir. É tanto medo, são muitos medos. Mas a presença do Senhor nos faz vencer tudo isso. Você tem só que descansar e acreditar que o Senhor te ama e Ele tem uma obra na sua vida. O Senhor não desistiu de você, Ele não faz acepção de pessoas. Quem sabe, você foi escolhido para uma tarefa, você foi escolhido para uma missão. E às vezes você não está entendendo o que está acontecendo, né? Mas você caiu aqui nesse vídeo e você está ouvindo falar sobre o que o Senhor disse para Josué. Você é um escolhido, você não pode temer. Porque aonde você colocar a planta dos seus pés, eu vou te dar, eu vou estar contigo, eu vou ser com você. Enquanto você viver, eu vou estar contigo. O que Deus está dizendo para Josué? Olha, a minha palavra tem que ser maior do que o medo que está dentro de você. O meu chamado na sua vida é maior do que o medo, do que a insegurança, do que os porquês, do que as limitações. Muitas pessoas ficam frustradas porque querem dar um jeitinho, sabe? Josué poderia querer dar um jeitinho. Não, ele ficou frustrado, abatido, e Deus veio ali, o animou, e ele fez o que era para fazer, de acordo com o que o Senhor orientava na sua palavra. Então não adianta a gente querer dar um jeitinho, a gente querer pegar um atalho, a gente querer inventar. A gente precisa obedecer ao Senhor, o que diz a sua palavra, para que o propósito dele se cumpra na nossa vida. Josué teve que se levantar daquele lugar de medo, de insegurança, de descontrole e assumir o que Deus tinha para a vida dele. E hoje eu quero convidar a você a dar um passo de fé, a entregar o seu coração completamente inteiro para o Senhor e deixar Ele agir, para que você venha romper naquilo que o Senhor te chamou. Não temas, diz o Senhor, não tenha medo, porque eu, o Senhor Deus, eu sou contigo, por onde quer que andares. Se você conhece alguém que está com medo, com insegurança, envie essa palavra para essa pessoa. Vamos fazer a obra de Deus comigo. E se você gostou desse vídeo,
dessa mensagem, curte, compartilha, se inscreva no canal e fica ligadinho, porque sempre vai ter uma palavra aqui para sua vida, uma palavra de Deus para sua vida. Em algum lugar dessa tela vai estar passando mais um vídeo. Eu agradeço por você ter ficado até aqui comigo. Que Deus te abençoe. Fique na paz.